Shalom, eu sou Yehoshafat e nesse vídeo irei falar sobre o juízo do Altíssimo. Então vamos começar. Eu vou ler o livro de Yashar, capítulo 3, do 7 ao 23, que diz: E os filhos dos homens, reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, vieram a Noar para a arca, e chamaram a Noar, dizendo: Abre para nós, possamos ir a ti na arca, devemos nós morrer? E Noar, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vós se rebelado contra o Adonai? E disseram que ele não existia? E, portanto, o Adonai trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje? E vocês não ouviram a voz do Adonai? E agora vocês desejam viver sobre a terra? E disseram a Noar: Estamos prontos para voltar ao Adonai. Abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noar respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem a obra das suas mãos, desejam voltar para o Adonai? E por que não retornaram durante esses 120 anos que o Adonai lhes concedeu como período determinado? Mas agora vocês vêm e me dizem: isso é consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Adonai não vai ouvi-los, nem dará ouvidos a vocês nesse dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. O povo antediluviano cometia muitos pecados, já não acreditavam no Criador, não acreditavam que ele existisse. Nesse livro diz que o povo já estava cometendo idolatria, faziam muitos deuses de metal, de ouro, de madeira. Vou passar agora um vídeo narrado do livro de Gênesis 18 e 19, como também o livro de Yashar, narrado. Preste atenção no vídeo e escute atentamente. Depois eu vou argumentar mais para frente. Gênesis capítulo 18 versículo 16 ao 33 E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sedom, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Adonai: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Adonai, para agir com justiça e juízo, para que o Adonai faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Adonai: Porquanto o clamor de Sedom e Amora se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, disserei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sedom, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Adonai. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria a justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Adonai:
se eu em Sedom achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Adonai, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Adonai, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Adonai, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Adonai, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Adonai, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. Vieram os 2 mensageiros a Sedom à tarde, estava Lote assentado à porta de Sedom, e vendo-os Lote, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sedom, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Lote, e disseram-lhe, onde estão os homens que a te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Lote a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Lote, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Lote consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Lote, tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Adonai, e o Adonai nos enviou a destruí-lo. Então saiu Lote, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Adonai há de destruir a cidade. Foi tido porém por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os mensageiros apertaram com Lote, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Adonai misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Lote disse-lhe, ora, não, meu Adonai, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, deixe-me escapar para lá,
não é pequena para que minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Tissoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Lot entrou em Tissoar. Então o Adonai fez chover enxofre e fogo, do Adonai desde os céus, sobre Sedom e Amorá, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Lot olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Adonai, e olhou para Sedom e Amorá e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Elohim as cidades da campina, lembrou-se Elohim de Abraão, e tirou a Lot do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Lot habitara. E subiu Lot de Tissoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Tissoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra, vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Lot de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai do Moabe até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Livro de Iaçar capítulo 18 versículo 11 ao 43. E naqueles dias, todas as pessoas de Sedom e Amorá, e das 5 cidades inteiras, se tornaram extremamente ímpios e pecadores contra o Adonai e provocaram o Adonai com as suas abominações, e cresciam em malignidade, e suas maldades e os crimes eram naqueles dias grandes, diante do Adonai. E eles tinham em suas terras um vale muito grande, cerca de metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de forragem em torno da água. E todas as pessoas de Sedom e Amorá iam lá 4 vezes no ano, com as suas esposas e filhos e todos os que pertenciam a eles, e eles se alegraram lá com arufes e danças. E no tempo de regozijo todos iam lançavam mão das esposas de seus vizinhos, e alguns, as filhas virgens dos seus vizinhos, e cada homem via sua esposa e filhas nas mãos de seus vizinhos, e não diziam uma só palavra. E eles o faziam de manhã à noite, e depois voltavam para a casa de cada um, para sua casa, e cada mulher à sua tenda, e eles o faziam 4 vezes no ano. E também quando um estranho entrava em suas cidades e traziam bens que ele havia comprado com o objetivo de dispor deles lá, as pessoas dessa cidade se reuniam, homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e tomavam seus bens pela força, distribuindo um pouco por cada homem até que nada restasse de todos os bens do proprietário, que ele tinha trazido para a terra. E se o proprietário das mercadorias brigasse com eles, dizendo, o que é esta obra que vocês fazem a mim? Então eles se aproximavam para ele, um por um, e cada um lhe mostraria a parte com que ficara e ameaçavam-no, dizendo, eu só retive o pouco que tu me deste. E quando ele ouvia isso de todos eles, ele se levantava e se retirava deles na tristeza e amargura de alma, e todos o seguiam, e o expulsavam para fora da cidade com grande barulho e tumulto. E houve ali um homem do país de Elon,
que percorria descansadamente a estrada, sentado sobre seu jumento, que carregava um manto fino de diversas cores, e o manto estava preso com um cabo em cima do jumento. E o homem estava em sua viagem passando pelas ruas de Sedom, quando o pôr do sol se deu e anoiteceu, e ele permaneceu lá, a fim de passar a noite, mas ninguém o deixava entrar em sua casa, e naquela época havia em Sedom um homem mau e travesso, hábil para fazer o mal, e seu nome era Hadad. E ele viu o viajante na praça da cidade, e ele veio e disse: "Donde vens e para onde vais tu?" E o homem disse: "Eu estou viajando de Hebrom para Elon, onde eu pertenço." O sol se pôs e ninguém me deixa entrar em sua casa, embora eu tenha pão e água e também palha e forragem para meu jumento, e nada me falta. E Hadad respondeu, e disse-lhe: "Tudo o que precisas serão fornecidos por mim, mas na rua não permanecerás toda a noite." E Hadad o levou para sua casa, e ele pegou o manto do jumento pelo cabo, e os trouxe para a casa dele, e ele deu-lhe a palha e forragem ao jumento. O viajante comeu e bebeu na casa de Hadad, e ficou ali naquela noite. E pela manhã o viajante se levantou de madrugada para continuar sua jornada, quando Hadad disse a ele: "Espera, consola o teu coração com um bocado de pão e depois vai." E o homem o fez, e ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam juntos durante o dia, até que o homem se levantou para ir. E Hadad disse-lhe: "Eis que agora o dia está em declínio, será melhor permanecer toda a noite para que o teu coração possa descansar." E insistiu com ele para que ele ali permanecesse toda a noite, e ao segundo dia, ele levantou-se cedo para ir embora, quando Hadad o pressionou, dizendo: "Conforta teu coração com um bocado de pão e depois vai." E ele permaneceu e comeu com ele também o segundo dia, e então o homem se levantou para continuar sua jornada. E Hadad disse-lhe: "Eis que agora o dia está em declínio, permanece comigo para consolar o teu coração, e de manhã, levanta-te de madrugada e vai-te." E o homem não quis ficar, levantou-se e albardou o seu jumento, e enquanto ele estava selando o jumento, a esposa de Hadad disse ao marido: "Eis que este homem permaneceu conosco por 2 dias comendo e bebendo, e não nos deu nada, e agora ele irá para longe de nós sem dar nada." E Hadad disse a ela para se calar. E o homem albardou o seu jumento para ir, e ele pediu a Hadad para lhe dar o cabo e o manto para amarrar em cima do jumento. E Hadad disse a ele: "Que dizes?" E ele lhe disse: "Que o meu Adonai me devolva o cabo e o manto feito com diversas cores que tu guardaste contigo em tua casa para cuidar dele." E Hadad respondeu o homem, dizendo: "Esta é a interpretação do teu sonho, o cabo que tu falas significa que a tua vida vai se prolongar para fora como um cordão, e o manto colorido com todos os tipos de cores significa que terás um vinhedo em que plantarás árvores de todas as frutas." E o viajante respondeu, dizendo: "Não é assim, meu Adonai, pois eu estava bem acordado quando eu te dei o cabo e também o manto de tecido com cores diferentes, que tu retiraste do jumento para guardares para mim." E Hadad respondeu, e disse: "Certamente eu te disse a interpretação do teu sonho, e é um sonho bom, e esta é a sua interpretação. Ora, os filhos dos homens dão-me 4 peças de prata, que é minha responsabilidade para interpretar sonhos, e de ti eu só exijo 3 peças de prata." E o homem ficou chocado com as palavras de Hadad, e ele chorou amargamente, e ele trouxe a Hadad a Seraque, juiz de Sedom. E o homem expôs a sua causa diante de Seraque, o juiz. E Hadad respondeu, dizendo: "Não é assim, mas, assim e assim, a matéria se encontra." E o juiz disse ao viajante: "Este homem Hadad fala a verdade de ti, porque ele é famoso nas cidades para a interpretação precisa de sonhos." E o homem chorou ao ouvir a palavra do juiz, e ele disse: "Não é assim, meu Adonai, porque foi de dia que eu lhe dei o cordão e o manto,
que estava em cima do jumento, a fim de colocá-los em sua casa. E ambos disputaram perante o juiz, dizendo, assim era o problema, e o outro, que declarava contrário. E Hadad disse ao homem, dá-me 4 peças de prata que eu levo pelas minhas interpretações de sonhos, não vou fazer qualquer desconto, e dá-me a despesa das 4 refeições que tu comeste em minha casa. E o homem disse a Hadad, verdadeiramente eu te pagarei pelo que eu comi em tua casa, se me devolveres cabo e o manto que tu escondeste em tua casa. E Hadad respondeu perante o juiz e disse ao homem, não te disse eu a interpretação do teu sonho. O cabo significa que os teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto, um vinhedo que desejas, em que plantarás todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação adequada do teu sonho, agora dá-me as 4 peças de prata que eu exijo como compensação, para te farei nenhum desconto. E o homem gritou as palavras de Hadad e ambos discutiram diante do juiz, e o juiz deu ordem aos seus servos, que os levaram precipitadamente para fora da casa. E eles se retiraram do juiz embora discutindo, e quando o povo de Sedom os ouviu, eles se reuniram com eles e eles exclamaram contra o estrangeiro, e expulsaram-no da cidade. E o homem continuou sua viagem em cima de seu jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. E enquanto ele estava indo ele chorou o que tinha acontecido com ele na cidade corrupta de Sedom. Capítulo 19 versículo 1 ao 60. As abominações do povo de Sedom e Amorá. Sedom e Amorá. E Sedom tinham 4 juízes para 4 cidades, e estes são os seus nomes: será que na cidade de Sedom, em Amorá Sarcade, Zavina em Adma e Menon em Zevaim. E o servo de Avrão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes, e ele se chamou a Seraque de Sacra, a Sarcade de Sacrura, a Zevinaque de Quesovim e a Menon de Matlodim. E por desejo de seus 4 juízes o povo de Sedom e Amorá tinha posto camas nas ruas das cidades, e se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e o forçassem a deitar-se em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 aos seus pés, e o esticassem pela cama, e se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade, e quando ele gritasse para eles que não poderiam responder-lhe, e, se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder, dizendo, assim será feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sedom faziam, eles abstinham-se de ir lá. E, se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer, e se o estranho permanecesse lá alguns dias, e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinham dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou ouro que lhes tinham dado, o levavam de volta, em sua morte. Eles também lhes tiravam as roupas, e lutariam por elas, e o prevalecesse sobre o seu vizinho as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob algum dos arbustos nos desertos, e deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viessem até eles e morressem na sua terra. E, no decorrer do tempo, Sarai enviou Eliezer para Sedom, para ver Lote e saber de seu estado. E Eliezer foi a Sedom, e ele encontrou um homem de Sedom lutando com um estranho, e o homem de Sedom despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou. E este pobre clamou a Eliezer e suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sedom tinha feito a ele. E ele lhe disse, porque tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra. E o homem de Sedom respondeu a Eliezer, dizendo,
é este homem, teu irmão, ou pessoas de Sedom te constituíram um juiz neste dia, para que tu defendas este homem. E Eliezer lutou com o homem de Sedom por causa do pobre homem, e quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre do homem de Sedom, ele apressou-se e com uma pedra feriu a Eliezer na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer, e quando o homem viu o sangue ele agarrou Eliezer, dizendo, dá-me o meu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe, tu me feriu e requeres que te pague o teu salário. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sedom. E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para Sacra, o juiz de Sedom, para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo, rogo-te, meu Adonai, assim e assim esse homem fez, e eu feri-o com uma pedra de forma que o sangue fluiu de sua testa, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer, este homem fala a verdade a ti, dá-lhe o seu salário, para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele agarrou uma pedra e feriu o juiz, e a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz, e Eliezer disse, se isso, então é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão, e tu o decretaste. E Eliezer deixou o homem de Sedom com o juiz. Ele foi embora. E os reis de Elão fizeram guerra contra os reis de Sedom, e os reis de Elão capturaram todos os bens de Sedom, e tomaram Lote cativo, com sua propriedade, e quando isto foi dito a Abraão, ele foi e fez a guerra com os reis de Elão, e ele recuperou suas mãos toda a propriedade do Lote, bem como a propriedade de Sedom. E naquele tempo a mulher de Lote lhe deu uma filha, e chamou o seu nome Pautite, dizendo, porque Elohim tinha entregue ele toda a sua família dos reis de Elão. E Pautite filha de Lote cresceu, e um dos homens de Sedom a tomou por esposa. E um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção, e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todas as pessoas de Sedom proclamaram, como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra, e elas assim fizeram. E Pautite, a filha de Lote, viu este homem deitado na rua morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem, e ela lhe deu secretamente pão para muitos dias, e a alma deste homem reviveu. Porque, quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água, e quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer, e assim fez ela e fez por muitos dias. E as pessoas de Sedom e Amora se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros, isso só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E a filha Pautite de Lote saiu naquele dia para buscar água, e ela colocou o pão em seu jarro de água, e ela foi tirar água no lugar do pobre, e ela tirou o pão do jarro e deu-o ao pobre homem e ele comeu. E os 3 homens viram o que Pautite fez com o pobre homem, e disse-lhe, és tu então que o apoias? E, portanto, não tem passado fome, nem mudou de aparência e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e eles agarraram Pautite e o pão que estava na mão do pobre homem. E tomaram Pautite e trouxe-a diante de seus juízes, e eles disseram-lhes, assim e assim fez ela, e é ela que fornece o pobre homem com pão,
e é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. Portanto, declara-nos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sedom e Amora reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade, e levou a mulher e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Adma havia uma jovem mulher a quem fez igual. Pois um viajante veio para a cidade de Adma para ficar ali a noite toda, com a intenção prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem, para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando se chegou naquele lugar, e a jovem mulher viu-o sentado ao lado da porta da casa. E pediu-lhe um copo de água e respondeu-lhe: Quem és tu? E ele disse para ela: Eu estava neste dia na estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs, então eu vou passar aqui toda a noite, e de manhã me levantarei cedo e continuarei minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Adma, e eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes, para que a julgassem por este ato. E disse o juiz: Esta mulher é digna de morte, ela transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram e trouxeram a mulher jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias, e as abelhas voavam sobre ela e picaram o seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou ou teve dó dela, e seus gritos ascenderam aos céus. E o Adonai foi provocado nesta e em todas as obras das cidades de Sedom, pois tinham abundância de alimentos, e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados, e nestes dias, as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Adonai. E o Adonai enviou 2 dos mensageiros que foram à casa de Abraão, para destruir Sedom e suas cidades. E os mensageiros se levantaram da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram a Sedom ao anoitecer, e Lote estava então, sentado à porta de Sedom, e quando os viu, levantou-se para conhecê-los, e ele se inclinou para o chão. E ele os pressionou muito e os trouxe para sua casa, e deu-lhes víveres, para que eles comessem, e ficaram toda a noite em sua casa. E os mensageiros disseram a Lote: Levanta-te, sai deste lugar, tu com tudo que pertence a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade, porque o Adonai vai destruir este lugar. E os mensageiros apressaram a mão de Lote e a mão de sua esposa, e as mãos de suas filhas, e todos pertencentes a ele, e tiraram-no e puseram-nos fora das cidades. E eles disseram a Lote: Escapa-te para a tua vida, e ele fugiu e todos os que lhe pertenciam. Então o Adonai fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sedom e Amora e sobre todas estas cidades. E destruiu essas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades, e o que nascia da terra. E Ado, a mulher de Lote, olhou para trás para ver a destruição das cidades, com compaixão por suas filhas que permaneceram em Sedom, pois elas não foram com ela. E, quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. E os bois que estão naquele lugar, diariamente lambem o sal das extremidades de seus pés, e de manhã, brotam de novo, eles novamente o lambem até hoje. E Lote e suas 2 filhas, esconderam-se na caverna de Adulão e lá permaneceram por algum tempo. E Abraão levantou-se de madrugada para ver o que tinha sido feito às cidades de Sedom, e ele olhou e viu a fumaça da cidade subindo como fumaça de uma fornalha. E Lote e suas 2 filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram o seu pai beber vinho, e se deitaram com ele, pois disseram que não havia homem na terra que pudesse dar semente deles, pois eles achavam que a terra inteira havia sido destruída. E ambas se deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos,
e ao primogênito chamaram o nome de seu filho Moabe, dizendo: do meu pai eu o concebi. E ele é o pai dos Moabim até este dia. E ao menor chamaram seu filho de Benjamim, ele é o pai dos filhos de Amon até este dia. E após isto, Lote e suas duas filhas foram embora de lá, e ele habitou no outro lado do Jardém com suas duas filhas e seus filhos, e os filhos de Lote cresceram, e tomaram mulheres da terra de Canaã, geraram filhos, frutificaram e se multiplicaram. Bem, voltando aqui, vocês prestaram atenção, entenderam qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, que o nome hebraico é Sidom e Amorá. O pecado deles, daquele povo antediluviano, os pecados que irritam o Eterno, são a idolatria, a feitiçaria, o assassinato, falta de amor, ninguém ajuda ninguém, faz o mal aos outros, a imoralidade. Levítico 18, entende a moralidade que está falando. Adultério, desrespeito para com os pais, blasfêmia para com o Criador. Esses eram os pecados cometidos. E eram tantas pessoas más em Sodoma que não tinha nem 10 boas. Logo naqueles últimos dias, nos últimos dias que haverão de vir, vai haver poucas pessoas tementes ao Eterno. Um engano muito grande vai acabar com a maioria dos que creem no Deus de Abraão. Vai devastar. Se possa me entender. Um novo Deus vai se levantar, uma nova religião. E então as pessoas más vão se multiplicar, vão voltar, vão ter tanta pessoa má cometendo todos esses erros, pecados, maldades, falta de amor, adultério, muito maior do que existe hoje. O Eterno não faz juízo hoje porque existe gente boa no meio. Abraão fez intercessão, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Porém, não existia nem 10 pessoas boas. Imagina hoje em dia, por que o Eterno não faz juízo? Porque existe gente boa. Por causa disso. Esse é o motivo. Todo mundo que vive aqui por uma permissão. Tudo é permissão. Eu vivo aqui neste mundo porque o Eterno me permite. Todo mundo vive aqui por permissão. Você, eu, todos. Somos permitidos a viver aqui. Mas quando todas as pessoas se tornem ímpias, a permissão é removida. Logo o juízo cai. Entendeu? É uma permissão. Uma permissão da vida. Nos últimos dias, as religiões de origem abrâmica deixarão de existir, ou serão muito poucas. As religiões se tornarão em uma só. Digo religiões, é qualquer tipo de religião pagã. Uma nova era, uma nova religião unificada, com um propósito modificado, entendeu? Novos meios de adoração, novas formas, uma religião que agrada a população, uma religião que não leva ninguém à obediência, a se tornar uma pessoa melhor, mas leva a agradar o ego. Seja quem for, não vai ser afrontado nem exortado. Sodoma e Amorá eram soberbas. As mulheres eram soberbas. Antes do período antediluviano, as pessoas eram soberbas. Cometiam muitos tipos de pecado. Eram incrédulas. Não acreditavam. Faziam maldades. Assassinavam. Roubavam. Assassinavam, roubavam, adulteravam. Cometiam imoralidade. Perversidade. O roubo é uma coisa que pode ser perdoado. Você devolve tudo que você roubou. Ou até em dobro.
reconstitui tudo que você roubou, devolve. Mas há outros pecados muito maiores do que o roubo. Roubo é completamente perdoável perante a Torá. Olha que interessante. O Todo-Poderoso apaga nossos pecados. Ele apaga nossas transgressões. Deu por amor de nós. Porém, se a gente volta a pecar, ele vai se lembrar de novo de tudo que a gente fez. E aí não tem razão, ninguém tem razão perante ele. O Eterno é a razão. Ele tem a razão soberana. A voz da razão está com ele. Ele vai deixar os tolos calados. Não vão conseguir nem argumentar com ele por causa da sua sabedoria. Ninguém vai poder falar uma palavra perante a ele. Entende? Ele perdoa nossos pecados. Se a gente volta a pecar, ele vai se lembrar de novo de todo o pecado que a gente cometeu. E vai nos exatamente isso. Entende? E vai fazer o juízo. Irmãos e irmãs, compartilhei a verdade. O Eterno, ele destruiu Sodoma e Gomorra não foi só por causa da imoralidade sexual. Outras coisas, questões a mais teve Sodoma e Gomorra, como você viu que eu coloquei aí o áudio narrado. Tem outras questões muito a mais maldade ainda que você imagina. Dê um like no vídeo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, assim ajuda o canal. Shalom, irmãos. Lihitaot. Tchau.